Vamos agora falar sobre os fármacos agonistas do receptor alfa e depois dos agonistas dos receptores beta. Nós temos como exemplos de agonista alfa-1 seletivo a metoxamina, que vai agir então sobre esse alfa-1, que é acoplado à proteína GQ, promovendo a vasoconstrição. Isso vai aumentar a resistência vascular periférica e, consequentemente, observamos um aumento de pressão arterial. Relembrando que a pressão arterial é calculada pelo débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. E o débito cardíaco vai ser o produto da frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Além disso, a gente pode observar uma bradicardia sinusal compensatória em função desse aumento de pressão arterial. A meia-vida é curta, de 1 hora, então essa substância é utilizada em quadros de hipotensão por via intravenosa. É importante lembrar que os quadros de hipotensão podem ser tratados de outras formas, não apenas farmacológica, como reposição volêmica, colocar o paciente em decúbito dorsal, deitado, com os membros inferiores elevados, para facilitar o retorno venoso e aumentar essa pressão arterial. Um outro exemplo de agonista alfa-1 seletivo é a fenilefrina, que também faz vasoconstrição. Isso também poderia aumentar a resistência vascular periférica e, consequentemente, a pressão arterial. Porém, a aplicação clínica dessa substância é apenas em 2 situações, como, por exemplo, como descongestionante nasal. Então, durante a congestão nasal, a gente tem um edema dessa mucosa, e aí, com a vasoconstrição, esse líquido do espaço extravascular acaba sendo drenado, o que vai, então, desobstruir a passagem do ar. Ou como colírio midriático para a realização de exame de fundo de olho. Então, os efeitos adversos são muito raros de acontecer com essas 2 aplicações locais, como, por exemplo, hipertensão e bradicardia reflexa. Isso só vai acontecer, por exemplo, no indivíduo que usa em excesso esse tipo de descongestionante nasal e já tenha um quadro de hipertensão clínica sendo agravado, então, com o uso do excesso desse descongestionante. Existem outros agonistas alfa-1, como, por exemplo, mefentermina, metaraminol e midodrina. Todos são praticamente utilizados também em quadros de hipotensão. Em relação aos agonistas alfa-2 seletivos, a gente tem um único fármaco que tem mais importância clínica, que é a clonidina. Então, a gente vai observar a ligação da clonidina lá naquele receptor alfa-2 pré-sináptico, que é acoplado à proteína GI, e, consequentemente, observamos uma redução da liberação de noradrenalina. Em função disso, nós temos a vasodilatação, devido à ausência dessa noradrenalina, e também uma redução de frequência cardíaca. A clonidina pode ser usada no tratamento de hipertensão arterial. Futuramente, na aula de antihipertensivos, vocês vão ver que ela raramente é utilizada para essa utilidade, já que a gente tem muitos outros fármacos mais eficazes e com menos efeitos adversos disponíveis. Usado na preparação de dependentes na suspensão de narcóticos. No tratamento da diarreia em pacientes com neuropatia autonômica. E como coadjuvante na anestesia geral, que é a principal aplicação clínica dessa substância. Então, durante uma anestesia geral, muitos fármacos são associados para a gente tentar reduzir o uso do anestésico geral, que é muito tóxico, e, consequentemente, ter uma melhor analgesia também e sedação. Então, nesse caso, a clonidina ela contribui no processo de analgesia e sedação durante um planejamento de uma anestesia geral. Então, ele não é um anestésico geral, ele só é utilizado como coadjuvante. Os possíveis efeitos adversos da clonidina incluem boca seca e sedação, que ocorre em torno de 50% dos pacientes.
Então, essa é uma das justificativas de que esse fármaco não é mais utilizado no tratamento contínuo da hipertensão arterial. Além disso, pode causar também depressão, disfunção sexual, bradicardia, uma síndrome de abstinência com a interrupção do fármaco, ou seja, é necessário fazer uma retirada prolongada com redução das doses do fármaco, náusea, tonteira, retenção hidrossalina, além de dermatite de contato. Em casos de superdosagem, o paciente vai apresentar hipertensão transiente, seguida de hipotensão, bradicardia, depressão respiratória e miose. Em relação aos agonistas beta não seletivos, vamos estudar inicialmente a dopamina. Essa substância tem um efeito dose-dependente, ou seja, em doses baixas, ela vai ativar o receptor D1, promovendo vasodilatação de alguns vasos específicos, como vasos renais, mesentéricos e coronarianos. Em doses moderadas, nós temos a ação agonista beta-1, promovendo os efeitos inotrópico, cronotrópico e dromotrópico positivo, além do aumento da liberação de renina. E em doses elevadas, a gente tem o efeito agonista alfa-1, promovendo vasoconstrição. Esse fármaco só é disponível para administração por via intravenosa e é necessário monitorar pressão arterial e eletrocardiograma durante toda a sua administração, pois ela deve ser interrompida quando diminuir o volume de urina, que também deve estar sendo monitorizado, ou aumentar muito a frequência cardíaca ou a presença de arritmias forem detectadas durante o registro de eletrocardiograma. A gente tem uma meia-vida de apenas 2 minutos da dopamina, então não é necessário fazer dose de ataque, porque em apenas 8 a 10 minutos a gente já está no platô de efeito dessa substância. A dopamina é utilizada no tratamento agudo da insuficiência cardíaca para restaurar essa força de contração cardíaca e no tratamento de choque séptico ou cardiogênico. Como efeitos indesejáveis, a gente pode observar náuseas, vômitos, taquicardia, angina e arritmias cardíacas, além de cefaleia, hipertensão e vasoconstrição periférica. Já o isoproterenol, que é aquele agonista beta não seletivo que observamos no gráfico, a gente observou que ele pode reduzir, então, a resistência vascular periférica em função da vasodilatação mediada por beta-2, o que vai reduzir a pressão diastólica. A pressão sistólica fica inalterada ou levemente aumentada e observamos também um aumento de débito cardíaco. Pode causar também relaxamento de outras musculaturas lisas. Os efeitos adversos, são aqueles bem comuns dos agonistas beta, incluindo taquicardia, isquemia cardíaca, arritmias cardíacas, além de cefaleia. Então, o isoproterenol é pouco utilizado, tendo como aplicação clínica casos de bradicardia ou bloqueio cardíaco, que é uma arritmia que também apresenta um quadro de bradicardia associado. Em relação ao agonista beta-1 seletivo, a dobutamina é um dos principais fármacos dessa classe. E aí nós temos, então, aquele efeito inotrópico, cronotrópico e dromotrópico positivos. Não se sabe por que essa substância tem um efeito inotrópico, ou seja, na força de contração, maior do que cronotrópico positivo. Então, ela não altera tanto a frequência cardíaca, o que é benéfico, pois a gente observa uma menor incidência de arritmias cardíacas na administração de dobutamina em comparação com a administração de dopamina. Não existe alteração na resistência vascular periférica e observamos um aumento de pressão arterial com a sua administração. A dobutamina também só é administrada por via intravenosa, e também tem uma meia-vida apenas de 2 minutos, não sendo necessário fazer dose de ataque.
A dobutamina também é utilizada no tratamento agudo da insuficiência cardíaca, no pós-infarto agudo do miocárdio, e uma das principais aplicações vai ser também no tratamento a curto prazo da descompensação cardíaca após cirurgia cardíaca, pois durante esse tipo de cirurgia é induzida momentaneamente uma parada cardíaca, o sangue vai ser oxigenado na máquina de circulação extracorpórea e após o término da cirurgia, a dobutamina vai ter essa função de restaurar a função cardíaca após o término do procedimento. Os efeitos indesejáveis da dobutamina incluem um aumento de consumo de oxigênio pelo miocárdio, devido ao aumento desse trabalho cardíaco. Todos esses fármacos agonistas beta podem causar tolerância em função daquele processo de dessensibilização homóloga que pode acontecer nesses receptores. Um aumento da condução atrioventricular, o aumento da taxa de resposta ventricular em pacientes com um tipo de arritmia, que é a fibrilação atrial, e o desenvolvimento de atividade ventricular ectópica. O que seria isso? Nós temos o ritmo cardíaco sendo comandado pelo nódo sinoatrial, porque ele bate numa frequência maior do que as outras células do coração. Nessa atividade ventricular ectópica, nós temos o desenvolvimento de um grupo de células no coração, um grupo de miócitos, que não é o nódo sinoatrial, que passa a comandar esse ritmo. E aí, obviamente, a gente tem um processo de contração e relaxamento totalmente equivocado, porque não é mais o fisiológico, onde a gente tem a geração no nódo sinoatrial, que vai depois migrar para o nódo atrioventricular e depois descer no sistema His-Purkinje. Em relação aos agonistas beta-2 seletivos, nós temos dois grandes grupos, de acordo com o seu tempo de ação. Grupo de ação intermediária em torno de 3 a 6 horas, como, por exemplo, metaproterenol, salbutamol, bitonterol, pirbuterol, terbutalina e fenoterol. E fármacos de ação bem mais prolongadas, com mais de 12 horas de ação, como salmeterol e formoterol. Esses fármacos estão disponíveis para administração por via inalatória em diversas formulações, na forma de líquido, onde você vai diluir no soro para colocar na nebulização, ou naquelas bombinhas que os pacientes, principalmente asmáticos, utilizam, ou ainda em cápsulas associadas com corticoide, onde você vai colocar essa cápsula dentro de um dispositivo, e no momento que você apertar, ela vai virar um vapor naquele processo de atomização das moléculas. Então, esse efeito farmacológico principal é o processo de broncodilatação. Então, esses fármacos são utilizados no tratamento das doenças obstrutivas das vias aéreas, como doenças pulmonares obstrutivas, conhecido como DPOC, nos tratamentos do broncoespasmo agudo por diversas causas, até por alergia, por exemplo, no tratamento de asma, e como relaxante uterino tem um fármaco específico, que é a ritodrina, para evitar situações de parto prematuro. Os efeitos indesejáveis mais comuns são, em relação à ação no beta-2, um tremor da musculatura esquelética, que vai cessando ao longo do tratamento, em torno de uma semana, mais ou menos. Então, não deve ser suspenso o tratamento quando o paciente apresenta esse tremor, cansaço e ansiedade. Os fármacos, eles são seletivos para um determinado receptor nas doses terapêuticas. Porém, em doses elevadas, tóxicas, a gente às vezes acaba atingindo também outros receptores. É o que acontece aqui nesse caso, quando a gente acaba também observando o efeito desses agonistas beta-2 seletivos no receptor beta-1. E aí, a gente observa um quadro de taquicardia, tolerância, podendo até levar a um aumento da mortalidade com a asma e um quadro de hiperglicemia. Então, essa taquicardia é bastante frequente
vocês devem ter bastante cuidado com os pacientes, principalmente com criança, nessas nebulizações e usar sempre a menor dose possível. Então, o uso prolongado desses agonistas beta-adrenérgicos ou de doses excessivas pode levar a uma dessensibilização do receptor, onde a gente vê aqui esse receptor acoplado à proteína G, sofrendo a ação de fosforilação do receptor e, consequentemente, a ligação de uma proteína, que é a beta-restina, e o acoplamento da proteína G fica impedido. Dessa forma, pode ocorrer um sequestro desse receptor, que vai ser internalizado, daí ele pode ser degradado em lisossomos ou posteriormente reciclado para a membrana plasmática, mas, consequentemente, isso vai demorar um tempo. Ou seja, vamos supor que o seu paciente tenha asma, ele não pode ficar utilizando doses elevadas ou repetir muitas vezes o uso desses broncodilatadores, porque uma hora esse indivíduo pode parar de responder a esse tratamento, então o que a gente chama de tolerância do efeito farmacológico devido à ausência ou uma diminuição considerável da quantidade de receptores nesse tecido, e aí então devemos fazer um tratamento com as doses específicas para evitar esse processo de dessensibilização e, consequentemente, uma perda de resposta farmacológica.